Vamos abrir a Santa Bíblia em João 6, de 66 a 69. Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o de número 6. E então nós vamos ler do verso 66 ao verso 69. E o tema da mensagem desta noite, amados, é: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? A passagem bíblica começa dizendo assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Eu tenho uma pergunta a fazer a você nessa noite. Primeira noite do ano, primeiro dia do ano, e a pergunta é: até onde você quer ir em 2025? Onde você quer chegar? E quão longe você quer chegar? Quando no calendário estiver marcado 31 de dezembro de 2025, onde você deseja estar? Fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente? Queridos, nem sempre o ser humano chega aonde pretende. Ou nem sempre o ser humano chega onde deve. Todos nos lembramos da história bíblica de Jonas, que devia pegar uma condução para Nínive, mas no lugar disso pegou um navio para Tarsis. Deus lhe disse, vai para o leste, e ele seguiu para o oeste, desobedecendo a Deus. E o interessante na história de Jonas é que ele não foi nem para onde devia, nem para onde queria. Ele não foi nem para Nínive e nem para Tarsis. Ele foi para a barriga de um grande peixe. Porque o fato é que quando nós desobedecemos a Deus e nos rebelamos contra Deus, nós não apenas deixamos de alcançar a vontade de Deus, como na maioria das vezes deixamos de alcançar a nossa própria vontade, o nosso próprio sonho, iludidos pelas ofertas do mundo ou pelas tentações de Satanás. Mas nem todo mundo que erra o destino erra de propósito. Esse foi o caso de Jonas, certamente. Ele, de propósito, pegou uma direção diferente daquela que Deus havia apontado. Mas nem sempre isso acontece. É frequente que, com boas intenções, seres humanos acabem chegando a um lugar, ou destino, ou uma situação que não era aquele que almejava. Quando um navio sai do porto, o capitão traça o rumo. Então eu vou agora atravessar o oceano e o meu objetivo é chegar a esta cidade, a essa ilha, a esse país ou a esse continente. Nenhum navio sai do porto sem ter um destino, verdade? Quando o navio issa a âncora e parte, ele já tem um objetivo, uma direção. E o capitão traça o rumo, os motores são ligados e lá vai o navio. Mas, meus irmãos, ao traçar o rumo, se o rumo estiver errado 1 centímetro na partida, ele poderá estar errado vários quilômetros na chegada. Não é assim? Se você estabelece um rumo, uma direção, e você erra 1 centímetro aqui no seu primeiro passo, lá no final você pode chegar a um lugar totalmente diferente e errar por muito.
É por isso que eu acho muito importante esse culto. E foi por isso que eu quis muito estar com os irmãos aqui essa noite. Porque, amados, hoje é a noite da gente traçar o nosso rumo. Hoje é o primeiro passo. O navio está deixando o porto. Estamos içando a âncora, ligando os motores, estabelecendo a direção. E se nós errarmos hoje, quando chegarmos ao final do ano, poderemos estar em uma situação bem diferente daquela que sonhávamos ou almejávamos. Porque, queridos, não foi isso que aconteceu com algumas pessoas que começaram bem em 2024? Algumas pessoas que nós conhecemos, ou pela mídia, ou até pessoalmente, pessoas da nossa igreja, da nossa vizinhança, da nossa família, começaram um ano bem, mas terminaram mal. E alguns de nós, até mesmo, talvez ao longo do ano, tenhamos nos deparado com tentações, as quais, se tivéssemos ouvido, não estaríamos hoje na presença do Senhor e na casa de Deus. Então é muito importante essa primeira noite, porque aqui hoje nós vamos estabelecer um rumo. E nós vamos perguntar para nós mesmos, para onde nós iremos? Onde nós queremos chegar? Só que essa pergunta tem um segredo. Porque, na verdade, a pergunta não é para onde, e sim para quem. Essa é a questão. Para acertarmos para onde vamos, primeiro temos que acertar para quem vamos. Esta foi a questão colocada ali, naquele momento, no ministério de Cristo. E nós encontramos duas decisões diferentes, ou duas respostas diferentes. A primeira decisão, a primeira resposta foi a decisão da multidão. Ela está registrada no versículo 66. Você está aí com a sua Bíblia aberta. Você pode conferir. E a decisão tomada pela multidão foi a decisão de abandonar Cristo. Os seguidores de Cristo contavam a essa altura com um número aproximado de 5.000 ou 6.000 pessoas. E o texto os chama de discípulos, os chama de seguidores. Cristo estava no auge da popularidade. Nunca antes o Senhor Jesus havia sido seguido por um número tão grande de homens e de mulheres. Só que aqueles homens e mulheres estavam seguindo Cristo porque Ele havia multiplicado os pães e os peixes. Diz a Bíblia que a ideia deles era: vamos seguir esse homem e nunca mais teremos que trabalhar para viver. Afinal de contas, quando chegar a hora do almoço, Ele vai estalar o dedo e vai brotar comida do chão. Ele vai multiplicar os pães. Ele vai multiplicar os peixes. E aí Jesus, quando percebe que aquelas pessoas estão desejosas de segui-lo, pela motivação errada, e alguns até mesmo queriam fazê-lo rei, uma ideia totalmente errada de um rei terreno, de um rei material. Jesus começa a confrontar aquelas pessoas com o seu pecado, com a sua materialidade, com a superficialidade da sua fé. E então a Bíblia diz que aquelas pessoas olharam umas para as outras e disseram: duro é esse discurso, nós não queremos ouvi-lo, nós não o suportamos. E foram um após outro abandonando Jesus e deixando de segui-lo. E eu repito, cerca de 5 ou 6 mil pessoas que você não vai conhecer. Porque quando você chegar no céu, elas não estarão lá. Podiam estar, mas não seguiram a Jesus. Agora, me parece que este não foi um fenômeno exclusivo dos tempos bíblicos, mas que ainda hoje há muita gente deixando de seguir Jesus. Talvez hoje a maior denominação do Brasil seja a dos excluídos, a dos afastados, a dos desigrejados, gente que já andou no caminho certo, mas dele se desviou, dele se afastou. Há até um hino do cantor cristão que fala sobre isso, e diz na sua letra: muitos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios, sem fervor estão.
Então isso acontece. Acontecia nos tempos bíblicos e acontece nos dias de hoje. Muita gente começou bem 2024, mas não terminou bem o ano findo. Por que isso acontece? Por que alguém para de seguir Jesus? Há diferentes motivos. Motivo número 1, decepção com a igreja. Teve um aborrecimento, alguma palavra foi dita, alguma situação foi vivenciada, e então a pessoa teve uma decepção, um aborrecimento na igreja, abandonou os caminhos do Senhor. Segunda, decepção com Deus. O Senhor não fez algo que eu esperava que Ele fizesse, que eu queria que Ele fizesse, e então eu tomei este não de Deus como uma ofensa, e eu me aborreci, eu me revoltei, e eu me entristeci, e eu parei de segui-lo porque fiquei decepcionado com Ele. Causa número 3, o discurso é duro demais. Não foi isso que a multidão falou antes de abandonar Jesus Cristo? Esse discurso é muito duro, nós não queremos ouvi-lo. Tem gente que para de seguir Jesus porque o discurso é duro. Ou porque acha que o discurso é duro. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala, quando a palavra de Deus fala, olha, você tem que ser honesto, e você não pode beber, e você não pode ter vícios na sua vida, e você precisa honrar os seus compromissos. E sexo antes do casamento é pecado. Viver junto, morar junto é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Aborto é pecado. E quando a Bíblia começa a colocar estas coisas, essas situações, muitos dizem, duro é esse discurso, nós não queremos escutá-lo. Mas é a palavra de Deus. De um Deus que não foge à verdade, pelo contrário, o Deus que é Ele mesmo a fonte de toda a verdade. Quarta razão, os golpes da vida. Tem gente que para de seguir Jesus porque sofre uma perda, um dano, uma doença, uma separação. E a tristeza é tão grande que ao invés de chorar ao pé da cruz se afasta. E aí deixa de seguir no caminho do bom pastor. Há pessoas que deixam de seguir a Jesus por conta das atrações do mundo. Você se lembra de Eutico? Aquele menino que assistia o culto sentado na janela e que olhava para dentro, olhava para fora, olhava para a igreja, olhava para o mundo, acabou caindo. Um outro cooperador de Paulo, chamado Demas, também o abandonou, e Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. O mundo pode ser colorido, pode ser saboroso, pode ser atraente, e seduzidos pelo canto da sereia, há alguns que deixam o caminho que leva ao céu para trilhar o caminho que leva ao mundo. Existem diferentes razões ou motivos. Tem também aqueles que deixam de seguir Jesus, irmãos, por acomodação, frieza espiritual. A certa altura, a igreja continuou marchando, mas ele ficou para trás. Parou de ler a Bíblia, parou de orar, abandonou aquilo que o Apocalipse chama de primeiro amor, e aí o povo de Deus foi e ele ficou. A família foi e ele ficou, a esposa foi e ele ficou, os pais foram e ele ficou. E quando ele percebeu, já havia uma grande distância entre a vida espiritual dos seus pais, dos seus familiares, da sua igreja e a sua própria vida espiritual. E ele estava sozinho, desconectado, frio. E acabou se desviando. O que eu acho, pelo menos é o que eu penso, é que ninguém planeja se desviar. Ninguém começa um ano, ninguém chega 1º de janeiro, planejando assim, 31 de dezembro eu estarei fora da igreja. Acho que ninguém diz isso para si mesmo. Ainda assim, acontece. Porque se você errar 1 centímetro na partida, terá errado
muitos quilômetros na chegada. A resposta dada por aquela multidão, a decisão tomada por aquela multidão, é a decisão tomada por muitos, imitada por muitos, mas teve um grande preço, um grande custo para os homens e mulheres daquela época e continua tendo para os homens e mulheres dos nossos dias. Felizmente, não foi a única decisão tomada naquele dia. Não foi a única resposta dada naquela ocasião, porque nós temos também registrada a decisão de Pedro. O bom e velho Pedro, que teve os seus erros, mas aqui acertou na mosca. Perguntou Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Irmãos, esse era Jesus, não é? Ele não estava muito preocupado com a quantidade de seguidores. Quando os 5.000 viraram as costas, Jesus não foi atrás deles dizendo, olha, volta aqui, não é bem assim. O que Jesus fez foi virar para os 12 e falou, vocês não querem aproveitar e ir também? Não quereis vós também retirar-vos? Essa é a oportunidade. E aí responde Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, não é para onde. Senhor, é para quem? Pedro não tinha a menor sombra de dúvida para quem ele iria. Ele iria para Jesus. Amém? Ele iria para Cristo. Não havia nenhuma dúvida no coração de Pedro. Às vezes, quando uma criança está dando os primeiros passos, e o Luquinha está passando por isso, né? André e Patrícia. É uma fase muito gostosa. A criança está aprendendo a andar, e os pais fazem aquela brincadeira, ficam os dois, um do lado, outro do outro, dizendo, vem para o papai, ou vem para a mamãe. Sempre tem também uma avó meio perturbada das ideias, vem para a vovó. E fica aquela disputa de quem o neném gosta mais. E a pobre criança fica ali, olhando para um lado, para o outro, quase sempre cai, porque na hesitação, para quem que eu vou? Eu vou para o papai, eu vou para a mamãe, eu vou para a vovó? A criança hesita, mas Pedro não hesitou. Pedro não ficou em dúvida para quem eu vou. Pedro sabia exatamente para quem ele iria. Eu vou para Cristo. Eu vou para Jesus. Agora, por que Pedro tomou essa decisão? Irmãos, primeiro, qual não foi o motivo? Pedro não tomou essa decisão porque ele não tivesse opções. Ele podia ir para outros lugares. Ele podia ir para outras pessoas. Olha só, Pedro não seguiu Jesus porque ele não tinha alternativa. Pedro podia ter ido para casa. Pedro tinha uma casa. Pedro tinha uma bela casa em Cafarnaum. Aliás, não apenas uma casa, ele tinha um barco. E ele tinha as redes. Ele tinha muitas coisas das quais abrir a mão para se tornar um seguidor de Cristo, e ele podia voltar para elas. A Pedro podia voltar para sua esposa, para o convívio da sua família. Pedro tinha uma sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Então é razoável imaginarmos que Pedro tinha também uma esposa, ou talvez até mesmo filhos e filhas. Coisas que ele havia deixado para seguir a Jesus. Pedro não ia seguir Jesus por falta de opção, ele tinha alternativas. Além disso, Pedro não se dispôs a seguir Jesus porque isso lhe traria facilidades. Pedro não pesou na balança e disse, olha Jesus, eu vou seguir o Senhor porque seguindo o Senhor eu estou no lucro e eu vou ter prosperidade. Há tantas pessoas que hoje têm essa ideia. E eu costumo dizer que a teologia da prosperidade é a teologia do tirar. O lema é mais ou menos assim, venha para a nossa igreja, porque nós vamos ensinar você a tirar tudo de Deus. E enquanto isso, a gente tira tudo de você.
E homens e mulheres começam a fazer da fé negócio. Isso foi profetizado no Novo Testamento. E homens e mulheres passam a acreditar também que podem fazer negócio com Deus. Irmãos, sabe qual foi o destino de Pedro? Morrer crucificado de cabeça para baixo. Pelo menos é isso que nos afirma a antiga tradição. Então, quando Pedro disse, eu vou para Jesus, não foi porque ele não pudesse ir para outra direção, ou porque aquela direção lhe oferecesse facilidades. Por que então Pedro decidiu seguir Jesus? 3 razões. Primeiro, Pedro decidiu seguir Jesus porque Jesus tinha as palavras da vida eterna. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente pode te dar muita coisa nessa vida, mas vida eterna, só Jesus. Então Pedro tomou a decisão de ir para Jesus. Ele falou, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, mas ninguém. Não é santo, não é pastor, não é missionário. É Cristo. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há pelo qual possamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus. Segunda razão pela qual Pedro não voltou atrás, é que ele já tinha crido. Olha só que interessante, versículo 69. Pedro fala para Jesus, nós já temos crido. Pedro se refere a uma coisa acontecida, definida. Pedro disse, Jesus, eu já criei. Eu já te aceitei, eu já te confessei, eu já me converti, eu já tomei uma decisão. Ontem foi tão emocionante nós vermos os batismos e tivemos ali 14 irmãos e irmãs descendo as águas. E o que esses irmãos disseram foi, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. O pastor pergunta, crês em Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? E o irmão diz, sim, eu creio. É o que Pedro estava dizendo aqui. Eu creio. Eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de crer. Eu dei um passo de fé. Eu sou convertido. Quem pega o arado não pode olhar para trás. Quem assume um compromisso com Deus, quem crê, não deve hesitar. Mas há uma terceira razão para Pedro dizer que ele vai para Jesus. Pedro tem uma experiência com Jesus. Ele diz no versículo 69, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Agora a pergunta é, como é que Pedro sabia que Jesus era o Santo de Deus? Pense um pouquinho. Se você não sabe, pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você acha? Vamos trocar umas ideias. Pedro falou assim, olha, tu tens as palavras da vida eterna, nós já temos crido, e aí Pedro fala, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Como é que Pedro sabia que Jesus era o Santo de Deus? Você tem alguma sugestão? Alguma ideia? Como é que Pedro sabia que Jesus era o Santo de Deus, o escolhido de Deus, o Filho de Deus? Como é que Pedro sabia? Pedro sabia por experiência, não é? Pedro sabia por experiência. Ele disse, nós já vimos e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Filho, filha, você já teve uma experiência com Deus? Alguns já tiveram muitas, mas tem gente que nunca teve nenhuma experiência com Deus. Isso pode acontecer especialmente com quem nasce dentro da igreja. Quando a gente nasce dentro da igreja, muito tempo, por muitos anos, a gente é sustentado pela fé dos nossos pais. Os nossos pais creem, então nós cremos também. Mas chega uma idade em que isso não é mais suficiente, e nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. O Deus de Abraão tem que se tornar o Deus de Isaac, que tem que se tornar o Deus de Jacó. É assim que acontece. Então Pedro tinha experiências com Deus, Pedro tinha intimidade com Deus. E por isso Pedro sabia que Jesus era Deus. Se você já teve experiências com Deus,
Não abandone o Deus com quem você teve experiências. Se você tem um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, não abandone o Deus com quem você se relaciona e de quem você é amigo. Nós podemos, na verdade, nós devemos responder como respondeu Pedro. E aqui eu quero terminar com os irmãos e pensar sobre a nossa decisão. Porque nós vimos a decisão da multidão, que foi péssima, a decisão do Pedro, que foi ótima, mas e quanto à nossa decisão? Igreja, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Hoje é o primeiro dia do ano. Hoje você levanta a âncora. Hoje você abandona o porto. A minha palavra a você essa noite da parte de Deus e em nome de Jesus é: escolha bem o rumo. Escolha bem o rumo. Fixe bem o seu objetivo, firme bem o seu alvo. E depois de escolher bem o rumo, segure com firmeza o leme. Porque algumas coisas vão acontecer nos próximos meses que tentarão você desviar do seu objetivo. Cristo estará esperando por você na linha de chegada. Uma das belas passagens da Escritura é a promessa registrada em João, no capítulo 14, versículo 2, onde o Salvador fala: vou preparar-vos lugar. Você lembra desse texto, desse versinho? Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, vou preparar-vos lugar. Como é que era essa história de ir preparar lugar? Naquela época, as pessoas estavam sempre viajando. Eram os pastores que tinham que se movimentar com as ovelhas, eram os soldados que precisavam se deslocar de um lugar para o outro. E sempre que as pessoas se deslocavam, alguém ia na frente para preparar o lugar. Aí imagina aquele boiadeiro, aquela comitiva, eles estão levando a boiada, o cozinheiro vai na frente, não é assim? O cozinheiro vai na frente, monta o acampamento, faz o almoço, deixa tudo pronto. No fim do dia, quando chegam os vaqueiros cansados, exaustos da lida, tem uma fogueira esperando por eles, tem um acampamento montado, tem uma comida quentinha. Alguém foi na frente preparar lugar. A diferença é que no mundo, geralmente quem faz isso é a pessoa mais humilde, é o servo. No nosso caso, quem faz isso é o rei, é o Salvador, é o Todo-Poderoso. Filho, filha, quando você chegar no dia 31 de dezembro, você vai encontrar Jesus esperando você lá. Ele diz essa noite: eu estou indo preparar um lugar. Agora que o anseio do seu coração, o abraço da sua alma seja: Senhor, me ajuda a ir para o lugar que o Senhor está preparando. Que eu não me desvie, que eu não erre, que os meus olhos não se ponham nas seduções desse mundo, aos caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são os caminhos da morte. Alguns irmãos da nossa igreja gostam de correr, e na nossa metrópole temos a corrida da Garoto, que é a mais famosa. E uma das coisas que eu acho bonita nas corridas, embora eu não corra, que fique bem claro isso aqui, mas eu acho bonito ver a família na linha de chegada, incentivando. O sujeito está no limite das suas forças, ele está esgotado, ele está pensando em desistir. E aí ele levanta a cabeça e vê lá na linha de chegada o filho, a filha, gritando o nome dele, falando: vem, vem. Eu acho que Jesus às vezes faz isso conosco, irmãos. Jesus está na linha de chegada e ele nos incentiva e fala: não desista, não me entregue os pontos, não jogue a toalha, não pendura a chuteira, vem!
Ele está nos esperando para nos abraçar quando a gente romper a fita, porque Ele prometeu, Ele disse, vou preparar-vos lugar. E esse lugar que Jesus prepara é o céu, mas também é o coração dEle, a vontade dEle e o propósito dEle para a nossa vida. Nada é por acaso. É pela vontade de Deus, mas é também pela decisão do homem de abraçar essa vontade como se fosse a dele próprio, porque confia neste Deus maravilhoso. Irmãos, hoje começamos uma jornada que vai levar 365 dias. Um já foi, só faltam 364. E a minha pergunta a você é, para onde você vai? E a resposta a essa pergunta é outra pergunta. Para quem você vai? O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos dá uma dica. Ele fala assim, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para quem iremos nós? Vamos para Jesus. Para quem olharemos nós? Olhemos para Jesus. E aí vai dar tudo certo. Aí vai ficar tudo bem.